O jantar de família aconteceu exatamente como eu me lembrava, sorrisos forçados, julgamentos velados. O tio Martim falava, com a sua voz monótona, sobre a crise imobiliária, enquanto a tia Diane servia mais uma rodada de Pinot Noir. Do outro lado da mesa, meu primo Tyler não parava de se vangloriar do novo cargo na JP Morgan. Apenas mais uma noite de sábado na casa dos Whitmore, em Charleston. Diane ainda estava concentrada em cortar a carne quando o tio Martim murmurou, com um tom de reprovação: ainda bem que continuamos com investimentos seguros e comprovados, não é, Tyler? Tyler assentiu, satisfeito consigo mesmo. Ações Blue Chip, títulos municipais, fluxo estável, é isso que vence a corrida, disse ele, virando-se para mim com um sorriso irônico. Diferente de certas pessoas e suas apostas digitais. Sorri educadamente e bebi um gole da minha água com gás, ignorando o ardor na garganta. Os e-mails do meu advogado não saíam da minha cabeça. Amanhã seria o grande dia, mas, por hoje, deixei que falassem. Ainda não consigo entender por que você desperdiçou sua herança dessa maneira, Maia comentou a tia Diane, balançando a cabeça. Seu avô trabalhou tanto para deixar algo significativo para vocês. Eu lembrava bem. 6 anos atrás, o avô Henry havia dado $150.000 a cada neto. Tyler dividiu o dinheiro entre fundos mútuos e entrada de um apartamento. Nossa prima Elise usou a parte dela para lançar um blog de viagens que fracassou em um ano. Quanto a mim, apostei tudo em infraestrutura de blockchain e startups de inteligência artificial. Teria sido melhor queimar esse dinheiro, ironizou o tio Martim. O que eles não sabiam era que aqueles $150.000 tinham sido capital inicial para a Whitmore Nexus Capital, meu fundo privado focado em tecnologias de ponta e soluções descentralizadas. Enquanto eles torciam o nariz para o meu risco, eu construía, silenciosamente, algo que nenhum deles poderia imaginar. Ainda segurando aquela criptomoedinha? Provocou Tyler. Espero que hoje isso valha mais que um cartão presente da Starbucks. Olhei para o meu celular. A confirmação havia chegado. Amanhã de manhã, a Whitmore Nexus Capital vai abrir capital na Bolsa de Nova York. A avaliação inicial é de $2,4 bilhões, pensei comigo, antes de responder casualmente. Está rendendo, sim. Na verdade, eu queria contar tudo sobre o Nexus. Já falei do meu novo cargo? Interrompeu Tyler. Vista para o horizonte, escritório de canto. É o que importa. O tio Martim ergueu o copo. É assim que se constrói riqueza de verdade, decisões responsáveis e paciência. Meu celular vibrou de novo. Uma mensagem do meu CFO, a Bloomberg quer sua declaração para a abertura de amanhã. Estão esperando fogos de artifício. A tia Diane se inclinou na mesa. Maia, querida, já pensou em deixar o Tyler cuidar do que restou do seu dinheiro, só para não perder o pouco que sobrou? Quase me engasguei de tanto rir. Tyler gerenciava um portfólio de $70 milhões. Só no mês passado, a minha empresa havia finalizado uma posição de $300 milhões em uma plataforma de cibersegurança de última geração. Obrigada, respondi, ainda sorrindo. Mas acho que vou continuar com a minha equipe. Tyler deu uma risada irônica. Se você diz. Eu dizia. Porque amanhã de manhã, as manchetes seriam: a rebelde tecnológica Maia Whitmore conquista Wall Street. E, pela primeira vez, toda a família saberia exatamente o que eu fiz com aquela herança. A última vez que ouvi falar de você, estava naquele coworking minúsculo no centro da cidade, mexendo com... O que mesmo? Ah, moedas digitais, disse Tyler, rindo baixo enquanto pegava mais aspargos. Aquele espaço apertado era apenas nosso quartel temporário enquanto terminávamos a construção da nova sede, 51 andares de aço e vidro em Midtown Manhattan, com o Whitmore Nexus Capital brilhando no topo em azul elétrico. A propósito. Comecei, mas o tio Martim me interrompeu. Seu avô teria ficado devastado, disse ele, com um suspiro pesado. Ele queria que aquele dinheiro lhe desse um futuro de verdade, não para financiar um capricho tecnológico. Mordi a língua e pensei no avô Henry, o homem que fez fortuna investindo na IBM antes que o mundo levasse computadores a sério. O homem que me disse, poucas semanas antes de seu coração parar: o futuro recompensa os ousados. Seja a primeira. Tenha razão. Tenha paciência.
Na verdade, disse eu, pegando minha bolsa e abrindo o notebook, queria te mostrar uma coisa rapidamente. Ah, querida, mais um dos seus vídeos de blockchain, resmungou a tia Diane. Tyler, por que não explica como funciona o investimento de verdade? Tyler se animou. Veja bem, Maya, o verdadeiro valor vem da diversificação, da resiliência do mercado, do crescimento constante. Não dá para simplesmente investir em tendências e esperar retornos. Deixei que ele continuasse enquanto a tela do meu notebook carregava o painel pré-mercado da Nasdaq. Meus olhos ficaram presos em uma linha. O IPO da WNX Vitmore Nexus Capital começa em 27 minutos. A demanda estava altíssima. Os subscritores já haviam aumentado as projeções. Em breve, toda a família Vitmore saberia a verdade. A garota que, segundo eles, tinha desperdiçado a herança, na verdade havia construído um dos fundos privados de crescimento mais rápido da América do Norte. Mas, por enquanto, empurrei um pedaço de carne assada para o prato e deixei que continuassem me dando sermão sobre as finanças de verdade. Às vezes, a melhor vingança não é servida no jantar entregue por Wall Street. Na manhã seguinte, a luz do sol invadia minha suíte de canto à verdadeira, com vista para o Bryant Park. A CNBC passava baixinho na tela da parede. O sino de abertura estava a apenas meia hora de distância. A WNX era projetada para ser o maior IPO do ano. O ticker brilhava sob o sorriso de uma âncora. Meu celular vibrou. Tyler, café da manhã no clube. Papai quer te dar outra lição sobre investimentos responsáveis. Antes que eu pudesse responder, Sarah, minha assistente, entrou apressada, com os olhos arregalados. Está ao vivo, disse ela, virando o tablet para mim. The Wall Street Journal, a visionária da tecnologia Maya Vitmore lança IPO revolucionário. Wall Street vibra. Eles já sabem? Perguntou ela, ajeitando a agenda da cerimônia. Estão prestes a saber, respondi, com um sorriso. Então, meu celular tocou. Mãe. Maya. ChatGPT Said. Querida, disse ela, tentando aquecer a voz, você pode vir tomar café da manhã? Seu pai só está preocupado. Ele disse que ainda não é tarde para fazer escolhas mais sensatas. Olhei pela parede de vidro. Repórteres e fotógrafos já se alinhavam lá embaixo. Na verdade, mãe, respondi, pode me encontrar em algum lugar? Onde? Liga na CNBC. O quê? Por que faríamos isso? Desliguei o telefone no instante em que meu CFO entrou, segurando os números finais. A demanda de remarketing está altíssima, disse ele. Estamos superando todas as projeções. Sorri, ajeitei o blazer e caminhei até o elevador. Deixe que assistam. Deixe o mundo assistir. Se você já foi subestimado pelas mesmas pessoas que deveriam acreditar em você, continue comigo. Clique em subscrever e venha ver o que acontece quando o sino tocar. Podemos abrir acima dos $220 por ação, comentou meu CFO, com os olhos grudados na tela. O elevador apitou. Minha equipe jurídica entrou, carregando o sino cerimonial para a abertura da Nasdaq. Tudo estava pronto. Meu celular começou a vibrar sem parar, mensagens de texto, notificações, chamadas perdidas. Logo depois, o sinal do grupo de chat da família Vitmore. Tyler, por que o rosto da Maya está na CNBC? Tia Diane, o que é essa tal de Vitmore Nexus Capital? Tio Martin, isso é algum tipo de erro? Digitei apenas 2 palavras, observem e vejam. Sarah aumentou o volume da tela na parede. A voz do âncora da CNBC encheu a sala. No que está sendo chamado de a história de investimento do ano, a Vitmore Nexus Capital está prestes a abrir capital hoje. Fundada por Maya Vitmore, de 32 anos, a empresa começou com uma herança de $150 mil e agora domina o espaço de investimentos em tecnologias de fronteira. Meu telefone tocou novamente. Tyler. Atendi no viva voz. Maya. Ele gaguejou. Me diga que esse é outro fundo Vitmore. Lembra daquele dinheiro de computador do qual você costumava rir? Perguntei calmamente. Ele acaba de me tornar bilionária. O âncora continuou. Composições estratégicas e infraestrutura blockchain,
computação quântica e inteligência artificial de última geração, a Whitmore Nexus obteve retornos superiores a 1.100% em apenas 3 anos. Outra chamada. Desta vez, era o tio Martin. Maya Evelyn Whitmore. Rugiu ele. O que, diabos, está acontecendo? Respirei fundo. A herança que vocês disseram que eu desperdicei, falei com firmeza, transformei em um fundo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. E o sino toca em 15 minutos. Se quiserem ver, melhor se apressarem. Ao fundo, ouvi a tia Diane chorando baixinho. Meu CFO se inclinou e me mostrou os novos números. Na verdade, sussurrou ele, acabamos de ultrapassar 3 bilhões e 100 milhões antes da abertura. As portas do elevador se abriram novamente, e lá estavam eles. Bem-vindos, disse eu, suavemente. Gostariam de um tour antes do sinal? Eles olharam ao redor, em silêncio. O maxilar de Tyler se contraiu. Todo esse tempo, enquanto a gente ria dos seus investimentos, você estava construindo um maldito império, murmurou o tio Martin, incrédulo. A tia Diane enxugou os olhos e deu um passo à frente. Maya, por que você não nos contou? Olhei diretamente para ela. Você teria escutado? Ou só teria repetido que o dinheiro do vovô não era para jogos? Antes que ela pudesse responder, a voz do âncora da CNBC preencheu a sala. Estamos prestes a descobrir quem realmente entende do mercado. Exatamente, disse eu baixinho, enquanto a contagem regressiva começava e as câmeras se voltavam para o palco. 5 anos. 5 anos sendo menosprezada, subestimada, chamada de imprudente e sonhadora. Cada segundo havia me levado a este momento. A sessão de negociações explodiu em gritos de euforia quando a Whitmore Nexus Capital, WNX, ultrapassou $250 por ação na primeira hora. Na sala executiva, minha família permaneceu em silêncio, atônita, com os olhos grudados na parede de telas do mercado. 265 por ação? Murmurou Tyler, com o telefone na mão, tentando fazer as contas. Isso significa que seu fundo vale mais do que o PIB de vários países pequenos. Eu apenas tomei um gole do meu expresso. Mamãe olhava para a xícara de café intocada, as mãos tremendo, enquanto a CNBC repetia a cerimônia do sino na tela. Os churrascos de família pareciam tão distantes agora. Papai finalmente falou. E o seu avô? Ele sabia, não sabia? Virei-me para a janela, sorrindo. Ele foi meu primeiro conselheiro. Esse dinheiro não foi apenas um presente. Foi um voto de confiança. Ele viu que eu estava construindo muito antes de vocês. Mas aquelas coisas de criptomoedas, aquelas empresas de tecnologia estranhas? Disse Tyler, com a voz embargada de descrença. Eu pesquisei cuidadosamente e avaliei os riscos, respondi, virando-me para ele. Enquanto você se gabava de retornos de 8% ao ano, eu estava garantindo ganhos de 1000% nas rodadas iniciais da Frontier Tech. Blockchain, redes neurais, inteligência artificial, segurança em nuvem quântica. Você chamava de modismo. Eu chamava de futuro. Nesse momento, Sarah entrou correndo, ofegante. Acabamos de ultrapassar $275. Wall Street está enlouquecendo. Somos tendência em todas as redes financeiras. Mamãe finalmente encontrou a voz. Todas aquelas vezes que tentamos colocar a razão em você? Achávamos que estava jogando tudo fora. Olhei para ela com suavidade. Não, mãe. Eu estava apenas jogando um jogo diferente. Você seguiu as regras. Eu troquei o tabuleiro. As telas à nossa frente se iluminaram com uma faixa vermelha. Maya Whitmore torna-se uma das bilionárias self-made mais jovens da história dos Estados Unidos. Bilionária. Sussurrou Tyler. Minha priminha é bilionária. Papai se levantou de repente, caminhou até a parede de vidro com vista para o pregão e pousou a mão na janela. Ele não se virou. Eu estava errado, disse em voz baixa. Estávamos todos errados sobre você. Sim, respondi simplesmente. Estavam. A tia Diane me olhou, com a voz trêmula. Por que não contou à família o que estava fazendo? Porque eu precisava de silêncio, respondi. Precisava de espaço para construir sem as dúvidas de vocês.
Sem os sermões do Tyler. Sem a culpa de não fazer tudo do jeito seguro. Sarah voltou mais uma vez, segurando um bloco de notas e um iPad. Maya, a Bloomberg quer a primeira entrevista, e os arquitetos estão aqui para a visita final à nova torre da sede. Você tem tempo? Levantei-me devagar, ajeitando o blazer. Diga a Bloomberg que os encontrarei no jardim da cobertura. Quero que sintam o que é acreditar. E certifique-se de que os arquitetos saibam que quero uma fênix na escultura do átrio. Meu pai se virou para mim, os olhos marejados. Uma fênix. Sorri. Parece apropriado. Afinal, todos acharam que eu tinha falhado. Mostre a sala de conferências, disse Sarah. Eu chego em 1 minuto. Nova sede? Perguntou Tyler, tentando parecer casual. 50 andares, vista para o Central Park, respondi com um pequeno sorriso. Aquele escritório apertado. No centro da cidade? Apenas um espaço temporário de trabalho. Meu pai se afastou da janela. Seus olhos estavam cheios de emoção. Seu avô ficaria tão orgulhoso. Ele estava orgulhoso, corrigi suavemente. Ele acreditou em mim antes de qualquer outra pessoa. Sabia que os maiores retornos vêm de apoiar quem todos subestimam. Atrás deles, o painel de cotações piscava, WNX, $3.187 por ação. A chamada herança desperdiçada havia se transformado em algo além do que qualquer um deles, até mesmo eu, poderia imaginar. Lembrei daquela primeira noite sem dormir, 5 anos atrás, quando fiz minha primeira transferência de investimento. A Whitmore Nexus está sempre contratando novos analistas, acrescentei, passando os olhos pelos documentos. Nível de entrada, claro. Acho que vocês vão gostar da vista da cobertura. Enquanto eu me afastava, os saltos batendo no mármore, ouvi a voz da mamãe atrás de mim, quase um sussurro. Nossa filha, uma bilionária. Não, corrige o papai, com a voz carregada de orgulho. Nossa filha, uma visionária. Sorri baixinho ao me aproximar da sala de conferências, onde Sarah já segurava a porta aberta. Pensei nas últimas palavras do vovô Henry para mim, naquela tarde fresca de outubro, quando as folhas caíam do lado de fora do hospital. Não espere que eles entendam. Mostre o que você vê. Mostre o futuro. Às vezes, essa crença vale mais do que qualquer dinheiro. Eu não criei a Whitmore Nexus Capital para provar nada a ninguém. Pelo menos, não no início. Agora quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo. Diga-me qual parte desta história mais te impactou. Diga-me onde você está na sua própria jornada. Talvez você ainda esteja na sua versão daquele pequeno escritório apertado, esperando o seu momento. Ou talvez você esteja à beira de algo grandioso, mas ninguém ao seu redor consegue enxergar. Para aqueles que ainda esperam por reconhecimento, não espere pelos aplausos. Não espere permissão para construir. Confie na versão de você que sonha com os 2 pés no chão e a cabeça cheia de ideias impossíveis. Essa é a versão que muda tudo. E se acredita que histórias como esta merecem um lugar para viver, serem vistas, ouvidas e compartilhadas, inscreva-se. Se você ainda duvida de si mesmo, ouça isso de mim: você pode.